seja com pertencer a algum grupo, ou seja com relacionamento, ou então em casos muito extremos, né, que seria de bebida, cigarro, uma vida muito atarefada, muitos títulos, ou então muita fama. Existem várias formas de a gente preencher esse vazio aí interno. No início, quando você estava dentro da barriga da sua mãe, tudo estava completo. Não existia aquela sensação de que algo precisava ser preenchido. E aí, você nasceu. E aí estava ocorrendo tudo bem, você era uma criança feliz e de repente começou a sentir um certo vazio. Esse vazio e essa vontade incessante de preencher esse vazio. Eu sei que você de alguma forma se identifica, né, com essa descrição, vazio interno que existe, né, dentro de você e que a gente procura aí externamente, né, preencher esse vazio. Se eu te falar que esse vazio interno aí, ele vem de uma condição que a gente coloca desde que a gente começou a aprender o mundo, como o mundo é. Pensa bem, quando você era criança ali, você estava no útero da sua mãe, né? Não existia nenhuma ideia de separatividade e de repente você sai da barriga da sua mãe e você começa, enfim, a experimentar alguns prazeres da vida, né? Como o leite materno, como o aconchego da mamãe ali, é tudo muito sensorial. E aí você vai crescendo ali em etapas e você começa a ver, poxa, quem sabe eu sou um ser separado de minha mãe. E a partir daí você começa a se questionar se você quer brincar com determinado brinquedo ou não, se você gosta daquela comida ou não. E aí o ambiente à sua volta vai começar a moldar, né, você a coisas que são melhores do que outras, coisas que são certas e erradas, e enfim, você começa a experienciar a dualidade do mundo. Só que, quando você cresce, você começa a experimentar outras coisas no mundo, né? Você sai um pouco desse âmbito, né, familiar, e você começa a ter outras experiências, e você começa a gostar de coisas diferentes do que a sua família de origem, né, dos seus cuidadores, né? Essas novas experiências, esses prazeres, esses novos gostos começam a entrar em conflito com os gostos da sua família de origem, dos seus cuidadores, né, enfim. E aí que você começa a tentar entender de onde que vem esse conflito. Começa a perceber que existe um vazio ali, que ele precisa ser preenchido, mas que as coisas do passado já não servem mais, mas aí elas vão tomando novas formas, e aí você vai, né, se identificando com novas coisas, novas experiências, novos gostos, e aí até que vira uma salada de fruta aí dentro de você e já não se entende mais nada. E existe aí um medo de que se você mudar de gostos, você começar a ver outras coisas, experiências que para você faz muito sentido, esse ser amado, pertencer, ser valorizado, tudo isso caia por água abaixo. Aí que tem a condição. Se eu gostar de determinado estilo musical, se eu for de determinada religião, se eu for de determinado time de futebol, tudo isso criam identificações, laços com esses cuidadores, né? Com essas origens que a gente tem, né? E você aprendeu assim. É isso que eu quero trazer no vídeo de hoje, né? Sobre essas condições aí que existem nesses aprendizados que a gente teve ali na nossa origem e que hoje em dia trazem muito conflito, porque todas as pessoas que existem no mundo, todos os seres humanos querem ser amados, querem pertencer a um grupo, querem se sentir queridos, valorizados, né? Eles querem sentir esse afeto. Quando existe essa condição, a gente entra em conflito. E então, uma condição, né, que a gente coloca na nossa identidade.
A gente começa a atrelar esse direito de ser amado, de pertencer, né, de ser valorizado nessas coisas externas a gente, né? O nosso time de futebol, a nossa profissão, a gente vai ser valorizado pela profissão, a gente vai ser bem visto pelos nossos pais por causa de títulos, enfim, por causa de dinheiro, tudo isso. A gente começa a pegar esses apetrechos e começa a colocar na gente, porque no final das contas, lá no fundo, a gente gostaria de ser amado, né, pertencer, enfim, tudo isso aí. E que tal se a gente começar, através desses títulos aí, né, desses apetrechos, né, que eu chamo, que a gente começa a atrelar na nossa identidade, né? Eu sou médico, eu sou engenheira, eu sou artista, meu time de futebol é esse, né? Todas essas coisas que você acha que você é, e que tal se a gente começar a separar um pouquinho e ver que não é minha identidade, eu não sou isso. Essas coisas eu fui aprendendo, né? Eu fui colocando na minha mochila, né? Eu fui me identificando com elas, mas que no final das contas eu sou aquilo que está por trás disso. Que na verdade tudo isso são minhas escolhas. E o que está por detrás da escolha, aquilo sim sou eu. Que é aquela inteligência, né? Aquela energia que escolhe, né? Aquele ser que observa as coisas e que tem essas experiências, e que essas experiências elas agradam ou não, né? Quando a gente começa a perceber que esse ser, ele é incondicional e que no momento em que você nasce nesse planeta, você já é amado, você já é escolhido para estar aqui, você já pertence porque você foi escolhido. E que você é infinitamente valoroso. Que você tem muito valor para estar aqui, porque nada nessa vida é ao acaso. Você está aqui porque de todo esse quebra-cabeça existe a sua pecinha ali que vai encaixar. E que existe um propósito, né? Que existe esse por detrás desses apetrechos aí, né? Que a gente vai colando, e que por detrás de tudo isso existe um olhar, uma perspectiva super diferente de todas as pessoas. E que ela é só sua. E que é dessa origem, desta fonte aí, que vai vir as melhores produções, que vai vir as melhores contribuições e todos os transbordos que você veio fazer aqui. Isso é o verdadeiro propósito. Anota aí essa frase. Você é único, assim como todo mundo. Quando você começa a entender essa frase, você percebe que você tem valor, que você é amado, que você já pertence, que você é único, assim como todo mundo. E aí que começa a vir, né, todo esse amor pelo outro também. Porque se eu sou único, eu tenho todas essas características que eu acabei de falar, toda essa inteligência por detrás, o outro também tem. Olha que legal isso. E que a partir disso a gente começa a perceber de que a gente não precisa estar tentando se encaixar no projeto de outras pessoas. A gente tem os nossos próprios projetos, as nossas próprias necessidades, que a gente tem as nossas próprias missões. Só que, para a gente combater esse vaziozinho, a gente precisa se preencher desse ser aí que eu acabei de falar. E que para isso, a chave é a escuta ativa. Ao invés de a gente ficar se engajando todo o tempo com pensamentos, com informações externas e tudo, silencia. Silencia e começa a ouvir. E se pergunta, qual a minha necessidade por detrás disso que eu estou tentando conquistar? O que está mais lá no profundo? Será que eu estou querendo ser amado por X pessoa? Será que eu estou precisando ser valorizado?
Será que esse relacionamento aí que não tá muito legal, será que no final das contas eu não tô precisando chamar a atenção de alguém? E ali também esconde, né, uma necessidade de ser amado? E aí a gente começa a entender um pouco a dinâmica interna, né, do nosso espaço interno e que ela só é possível ser percebida com a escuta ativa. A escuta interna da gente e que a partir daí a gente consegue também ouvir o outro. Ao invés de a gente estar ocupado com tanto barulho, tanto estímulo, a gente começa a silenciar e ver, não, peraí, então quem sou eu? Nisso tudo aí, quem que sou eu? Bom, essa foi a mensagem aí de hoje. Eu me senti super inspirada, né, para falar sobre esse assunto aí que eu acho incrível, né, sobre identidade, sobre quem sou eu. Falei aí um pouquinho sobre o ego para quem já estudou um pouco sobre isso, né? E fica aí o questionamento: quem é você? E aí, vamos nessa? Eu não preciso nem falar como funciona essa plataforma, né? Se você gostou desse vídeo aí, se realmente eu contribuí de alguma forma com a sua vida, curte aí e compartilha com quem possa se interessar por esse assunto e se inscreve aí no canal para conseguir acompanhar os próximos vídeos.